Olá, meu nome é Juliana Marques e eu vou falar a respeito do potencial de ação de uma célula nervosa. Nesse caso, eu vou falar do neurônio. O neurônio ele é uma célula nervosa e é através dele que é possível transmitir as informações para todo o corpo. Ele é formado por um corpo celular, onde está localizado o núcleo e os nucléolos. Tem também um axônio, que é uma prolongação desse corpo, que é através dele que o impulso nervoso vai ser propagado. E no final dessa célula existem ramificações que são chamadas de dendritos, que é a partir deles que, na verdade, eles vão se comunicar com os axônios das células vizinhas, gerando uma fenda sináptica que passará o impulso nervoso adiante. Então, o dendrito de uma célula e o dendrito de outra, eles formam uma fenda sináptica. O dendrito, ao receber o impulso nervoso, ele é estimulado a liberar substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores, e através deles vai ocorrer a alteração do potencial da membrana dessa célula. Se essa alteração for maior que o potencial limiar da célula, que é mais ou menos menos 70 milivolts, será gerado um novo potencial de ação que vai se propagar ao longo do axônio da célula até ser transmitido para um novo neurônio. O neurônio ele transmite informação através do potencial de ação, como falei, e o potencial de ação é propagado em apenas um sentido. Ele tem um sentido único. Alguns axônios eles possuem uma substância chamada mielina, que ela tem uma propriedade lipídica, então ela é isolante, e através dela tem a mudança da velocidade da propagação desse potencial elétrico. As células que possuem essa substância de mielina, elas têm uma velocidade de propagação maior do que as que não possuem, porque os impulsos são transmitidos por saltos. O axoma, que é o fluido presente dentro do axônio, ele é um condutor elétrico e por ele há a passagem do potencial elétrico ao longo do axônio. Agora eu vou falar a respeito do potencial de repouso. As partes interna e externa da célula possuem uma diferença de potencial, é uma diferença de voltagem do meio intracelular e do meio extracelular. Isso se dá pela diferença da concentração de íons nesses dois meios. O potencial de repouso da membrana é de aproximadamente menos 70 milivolts, como eu havia falado, com mais cargas negativas dentro da célula e cargas positivas fora da célula. Além disso, no meio intracelular possui uma concentração maior de íons de potássio e no meio extracelular tem uma concentração maior de íons de sódio. Quanto ao potencial de ação, ele se refere à variação do potencial da membrana da célula nervosa e é graças a ela que a célula nervosa consegue transmitir o impulso para as outras células. Quando o potencial de ação é maior que o potencial limiar da membrana, ocorre a transmissão desse pulso de potencial elétrico. Se o potencial de ação que se propaga ao longo do axônio atinge um valor maior que o potencial limiar, vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso. Mas caso a voltagem seja menor que o potencial limiar, não há despolarização da membrana, então não ocorre a transmissão do impulso nervoso. E essas duas situações, ela é chamada de lei da excitação de tudo ou nada. Ou a membrana despolariza, ou a membrana não despolariza. O potencial de ação ele é provocado pela movimentação passiva dos íons de sódio e potássio
no sentido do gradiente de concentração. Então, com isso, a corrente elétrica ela é fruto do transporte passivo dos íons de sódio e de potássio, e esses dependem da diferença de potencial da membrana interna e externa da célula. A excitabilidade da célula ela depende de uma baixa concentração de sódio no meio de dentro da célula para que possa ocorrer esse deslocamento dos íons de sódio do lado de fora para o lado de dentro da célula pela difusão, isso quando é aberto os canais de sódio. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Normalmente o potencial de ação ele vai para um valor positivo muito rápido e depois ele retorna para um valor negativo mais lentamente, que é o potencial de repouso, como é mostrado no gráfico. E isso se dá pela lentidão maior do fechamento dos canais de potássio na membrana, quando há quando passa o potencial elétrico ali pela membrana, acontece uma abertura e um fechamento dos canais de sódio e potássio, vou falar um pouco mais para frente. Os canais de sódio eles se fecham com mais rapidez e os canais de potássio se fecham mais devagar, por isso que há uma diminuição, uma demora maior em fechar esses canais de potássio. A entrada de sódio na célula e depois a saída de potássio para o meio extracelular causa uma troca das cargas elétricas na superfície da membrana. E isso chama despolarização. Então, a parte extracelular, uma parte desse axônio ele fica negativo a parte de fora e positivo a parte de dentro, até ela ser repolarizada de novo e voltar a ser positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Quando os íons de potássio saem da membrana, a distribuição das cargas se restabelece. E para ocorrer a propagação do potencial de ação, os íons de potássio precisam sair um pouco depois da entrada de sódio. Então, primeiro entra sódio na célula e depois sai o potássio da célula. A bomba de sódio e potássio faz o transporte ativo de íons de sódio para fora da célula, para dentro da célula, e de potássio para fora da célula. Ao receber esse estímulo, esse potencial de ação, quando novamente ele for maior que o potencial limiar da célula, os canais de sódio da membrana vão se abrir e o sódio entra na célula por difusão, porque o meio interno vai estar menos concentrado, então ele entra por difusão e faz com que o meio intracelular se torne menos negativo. Quando o limiar é atingido, outros canais de sódio se abrem, além dos que já foram abertos antes, e entra uma quantidade muito grande de sódio nessa célula, e acaba ocorrendo a despolarização da célula. Logo depois, os canais de sódio se fecham e abrem-se os canais de potássio, liberando esses íons de potássio por difusão para dentro da célula, para estabelecer essa polaridade, levando a uma repolarização da célula. Pelo fechamento tardio dos canais de potássio, os íons de potássio eles entram mais na célula do que a quantidade basal, do que a quantidade que ela fica em repouso, e leva à hiperpolarização da célula, tornando o interior dela mais negativo que o normal. Com isso, a bomba de sódio e potássio é responsável por restabelecer o potencial de repouso da membrana. Então, a bomba de sódio e potássio, basicamente, ela tem a função de voltar essa quantidade, essa concentração de sódio para fora e potássio para dentro, como fica no repouso da célula. Pelo fechamento, isso acontece em um sentido só, como eu havia falado antes. O impulso nervoso ele é unilateral, então ele passa por um lado só. E
E ele se dá também por partes na membrana. Não é toda a membrana do axônio que vai ser despolarizada de uma vez. Ela vai sendo despolarizada aos poucos, como eu falei, por saltos, o que faz a velocidade dela ser maior. Essa mudança de potencial da membrana, que se chama potencial de ação, ela também é conhecida como impulso nervoso. Aqui eu coloquei a minha referência, que foi o livro indicado pelo professor. E muito obrigada.